Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Quase que o Palmeiras acaba com o Brasileirão nesta rodada. Faltou pouco para ele, matematicamente, né? Moralmente ele já é o campeão, ninguém vai conseguir pegar ele. Mas, para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Porque tem as contas matemáticas, tem os números matemáticos. Na próxima rodada pode terminar o campeonato. Palmeiras ganhando ou o Internacional perdendo. Na verdade, acho que se o Internacional empatar, o campeonato já acaba também. Se eu não estiver enganado, depois eu dou uma olhada aqui na classificação. Briga pelo título não tem. Mas se tem alguém que tem 1% de esperança, é só o Internacional. Porque o Corinthians acabou qualquer tipo de esperança porque perdeu o seu jogo. E lá na parte de baixo tivemos mudanças na tabela. E uma mudança que era bem... como é que eu vou falar? Bem provável que fosse acontecer. Eu falei isso aqui. E eu disse, provavelmente pela rodada, o Cuiabá vai sair da zona do rebaixamento. Porque quem está na briga lá embaixo, que tinha um jogo menos complicado, era justamente o Cuiabá. Foi o que aconteceu. Curitiba perdeu, Ceará perdeu, Atlético Goianiense perdeu, só o Cuiabá que venceu. E saiu da zona de rebaixamento. Entra nesse momento o Ceará, o Vozão, na zona de rebaixamento. Então o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo aqui da rodada, com os resultados e a classificação. E alguns comentários aí, se eu lembrar de alguma coisa, beleza? Então vamos lá, a gente começar logo falando desses resultados e a classificação. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 441512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá. Começou a rodada na terça-feira, né? Os finalistas da Libertadores jogaram na terça-feira. Porque na quarta-feira eles viajaram, né? Para Guayaquil, já treinaram lá em Guayaquil, se não estiver enganado, pelo menos o Flamengo treinou, provavelmente o Atlético Paranaense também, e vão se enfrentar no sábado, 5 horas da tarde. Então, o Flamengo jogou em casa contra o Santos, um bom jogo, um jogo animado, o Flamengo com o time reserva, com alguns titulares. No primeiro tempo entrou 3 titulares, no segundo tempo entrou 4, saíram, entrou 3, iniciou 3. Aí esses 3 saíram no intervalo, entrou 3 e na metade do segundo tempo entrou mais um. Aí o Flamengo ganhou do Santos de 3-2, mas a polêmica ficou pela arbitragem, porque teve 2 pênaltis que o árbitro não deu. Um a favor do Santos e o outro a favor do Flamengo. Que muita gente não ficou falando. O pênalti do Santos foi pênalti? Foi muito pênalti. Mas o pênalti em cima do Cebolinha também foi muito pênalti. E ninguém ficou falando. Então o árbitro errou em relação a esses pênaltis. Mas o Flamengo jogou melhor do que o Santos e mereceu vencer por 3-2. O Atlético Paranaense jogou em casa com o time em reserva. Saiu na frente ganhando de 1-0. Mas acabou tomando a virada. Teve um jogador expulso. Infantilmente, babaquice. Tem que tomar uma punição. O Coelho mal entrou e foi expulso. E acabou tomando a virada de 3-1. Se o Atlético Paranaense, desde o jogo
desde o jogo da semifinal da Libertadores, que ele se classificou em cima do Palmeiras, se eu não tiver enganado, o Atlético Paranaense ganhou acho que só 2 partidas. Acho que só ganhou 2 partidas. Empatou 3, perdeu 4. Pô, bicho. Bom, o que a torcida acha, e eu acho que a torcida quer acreditar nisso também, que desde aquele jogo o Atlético Paranaense abandonou o Campeonato Brasileiro e vai voltar a jogar na final contra o Flamengo. Eu acho que é essa toda a esperança que a torcida do Atlético Paranaense tem. Porque desde aquele jogo o Atlético Paranaense não vai jogando absolutamente quase nada. Essa é a grande da verdade. Bom, se for isso e for campeão da Libertadores, a torcida não vai nem lembrar desses momentos aí do Campeonato Brasileiro. Agora, se não ganhar, o Atlético Paranaense vai ficar com problemas, porque tem muita gente colada no Atlético Paranaense brigando pela pré-Libertadores. Aí vai ficar faltando 4 jogos para o Atlético Paranaense. Será que vai conseguir criar ânimo para brigar pela Libertadores? Se o Flamengo for campeão da Libertadores, os últimos 4 jogos esquece. O Flamengo vai abandonar aquela porra. Talvez no último jogo em casa, os jogadores apareçam lá para dar a volta olímpica, comemorar com a torcida. Talvez. Mas, do jeito que colocaram o jogo da próxima rodada, já vou falando da próxima rodada, porque o jogo da próxima rodada, que é no feriado, que vai começar na segunda-feira a rodada e termina na quarta, não acredito que foi sem intenção. Acho que intencionalmente colocaram o jogo do Flamengo com o Corinthians no Maracanã, sendo o último jogo 9h30, que cai numa quarta-feira. Horário nobre do futebol numa certa emissora. Acho que não colocaram dessa maneira sem intenção. Colocaram de propósito. Pode dar com os burros na água o Atlético Paranaense ganhar. E esta festa que essa emissora queira fazer vai ser mais cedo no Paraná. Então, se o Flamengo ganhar a Libertadores, esquece, vai abandonar. E se o Flamengo não ganhar a Libertadores, esquece do mesmo jeito. Porque o Flamengo já está na Libertadores pela Copa do Brasil. Então, irmão, vai dar férias para muitos jogadores, porque tem 3, 4 jogadores ali tem 3 jogadores que estarão na Copa do Mundo, provavelmente, de repente ali, 3 ou 4, não, 3 jogadores do Flamengo que estarão na Copa do Mundo, tem jogadores lesionados, então provavelmente já vai dar uma férias adiantada para toda essa galera. O Atlético Paranaense, se ganhar a Libertadores, abandona o campeonato. Se não ganhar, vai ter que tirar leite de pedra para poder conseguir a vaga na próxima Libertadores. E acabou perdendo para o Palmeiras, placar que era bem normal, diante de um time reserva e um time titular. Tivemos Botafogo 2, Bragantino 1. Um bom jogo. O Botafogo taticamente bem melhor que o Bragantino mais no individual, mas o Botafogo taticamente foi melhor e esse tático acabou fazendo alguns jogadores tecnicamente jogarem bem também. Então foi uma partida boa, onde o Botafogo mereceu a vitória e também está ali naquela briga por uma pré-Libertadores. E te digo, quem quer o G8, está torcendo para o G8, o melhor é que o Flamengo seja o campeão da Libertadores. Porque o Flamengo está mais em cima. O Atlético Paranaense sendo campeão da Libertadores, a tendência é que ele abandone o Campeonato Brasileiro. E esse G8 se torne G7. Com o Flamengo tem tudo para virar G8. Agora com o Atlético Paranaense pode virar G7. Então a galera que está ali brigando por uma pré-Libertadores, sei que aqui no Rio ninguém vai torcer para o Flamengo, é óbvio. Mas, olhando para a classificação, matemática seria melhor o Flamengo. Tivemos Corinthians 0, Fluminense 2. Merecida a vitória do Fluminense, 2-0. Jogou muita bola.
eu vou te dizer que foi um passeio. Lógico, o Corinthians teve alguns problemas, mas, irmão, foi um passeio tático e técnico do Fluminense em cima do Corinthians. Se o Fluminense tivesse jogado as 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil assim, a final da Copa do Brasil não seria Flamengo e Corinthians, seria Fla-Flu. Então, o Fluminense jogou muito e o Corinthians ainda está sentindo psicologicamente a derrota à Copa do Brasil da maneira que foi. Placar de 2-0, justo. Internacional 2, Ceará 1. O Ceará começou ganhando, depois acabou tomando a virada, recuou muito. Psicologicamente, o Ceará, dos times que estão brigando lá embaixo, psicologicamente o Ceará é o mais fraco. Entrou na zona de rebaixamento. Tem jogos muito complicados, os 2 próximos jogos são muito complicados, mas os 2 últimos talvez seja o jogo do alívio da torcida do Ceará. Talvez os 2 últimos jogos é que façam o Ceará se livrar da Série B. A torcida não está muito animada não, porque psicologicamente o Ceará está mais fraco que o Atlético Goianiense, está mais fraco que o Cuiabá e está mais fraco que o Curitiba. Hoje o Ceará, se eu não estiver enganado, é o 16º colocado. Se eu não estiver enganado, 16º? O 17º. Acho que é 17º. Tá? Na zona do rebaixamento. Trocou de lugar com o Cuiabá. E o Internacional está ali. É o único time ainda, matematicamente, né, que pode tirar o título do Palmeiras. Minha torcida do Internacional acredita mais. Mas na próxima rodada isso pode acabar. É só o Palmeiras ganhar o seu jogo. Que não vai ser fácil para o Palmeiras ganhar, porque ele pega um adversário bem enjoado, que vai ser o Fortaleza, que está brigando por uma vaga na Libertadores. Outro que, se o Flamengo for campeão da Libertadores, pode estar na Libertadores do ano que vem, porque o Fortaleza briga ali, principalmente pelaquela 8ª vaga. Então, Internacional 2, Ceará 1, placar dentro do normal. Goiás 2, América 2, outro placar que eu também achei que era a cara do jogo, era um jogo bem parelho, onde o Goiás, para mim, risco 0 de rebaixamento, e o América Mineiro ali, naquela briga, também querendo chegar de novo a uma pré-Libertadores. Ainda está na briga, mas esse empate embola muito as coisas ali, fica muita gente junto com o América Mineiro, mas continua na briga até o final. Outro, que sendo o Flamengo campeão da Libertadores, pode sobrar uma vaguinha. Aí tivemos Fortaleza 3, Coritiba 1, um jogo muito aberto, tem um vídeo aqui no canal, muito aberto, com muitas chances de ambos os lados. Tecnicamente o jogo não foi bom, porque os times marcaram muito mal, os 2 times marcaram muito mal, mas o jogo foi legal justamente por causa disso, porque as defesas taticamente não estavam legal, então foi criado várias chances de gol. Então, para quem não era torcedor nem do Fortaleza do Coritiba, o jogo foi animado pra cacete, porque estava tendo chance a culhão. Mas, taticamente, o jogo não foi bom, principalmente defensivamente. Mas futebol é bola dentro da rede, é isso que todo mundo quer. Então, o jogo foi animado por causa disso. E teve chance de ambos os lados, mas quem foi mais feliz, quem foi mais competente, foi o Fortaleza. Ainda perdeu um pênalti. Então, Fortaleza 3, Coritiba 1, dentro da normalidade. Coritiba deu sorte. Porque os adversários diretos só o Cuiabá que ganhou. Mas o Cuiabá ganhou e não passou o Coritiba. Os times que poderiam passar o Coritiba perderam. Que é o Ceará e o Atlético Goianiense. Então, Coritiba continua ali na dele. É como se a rodada não tivesse acontecido. Se acontecer isso até o final, o Coritiba não cai. E o último jogo não teve, ainda teve mais. O último jogo não. Tivemos São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. O Atlético Goianiense precisava pelo menos de um empatezinho ali para fazer um pontozinho. Saiu perdendo, conseguiu empatar e no último lance o Luan conseguiu fazer o gol do São Paulo, que deu a vitória para o São Paulo. São Paulo esse que também briga por uma vaga na Libertadores. Outro que briga por uma vaga na Libertadores ali.
vejo o São Paulo com boas chances de conseguir uma vaguinha aí na Libertadores, de repente ali naquela pré-Libertadores. E o Atlético Goianiense, se tivesse pelo menos empatado, estaria ali com o mesmo número de pontos, se eu não estiver enganado, do Cuiabá e do Ceará, se eu não estiver enganado. Mas não deu, era um jogo realmente difícil. Agora o Atlético Goianiense tem 4 rodadas aí para tentar permanecer na Série A. Atlético Mineiro 1, Juventude 0. Achei que o placar seria até maior, achei que seria um jogo ali para o Atlético Mineiro fazer uns 3. Mas o Atlético Mineiro também tá numa nhaca, irmão. Tá numa nhaca que tá doido pro campeonato acabar. E vamos ser sinceros, o Atlético Mineiro sem o Hulk, não, é time de meio de tabela. Tá conseguindo ali ficar respirando para tentar uma pré-Libertadores muito pela falta de capacidade de outros times, porque senão nem ali o Atlético Mineiro estava. Decepcionante o Atlético Mineiro, decepcionante. A Juventude já está rebaixado. Eita, essa hora, cara, 11 horas da noite, o cara usando Maquita. Puta que pariu, eu mereço, né, irmão? Caraca. E o último jogo vai assim mesmo, né? O cara vai estar cortando agora, 11 horas, não vai acabar no finalzinho aqui o vídeo. Cuiabá 1, Avaí 0. Esse era o jogo que poderia mudar a parte de baixo da tabela. Porque o Cuiabá ia pegar o mais fraco. Dos que estão brigando para não cair, o Cuiabá que ia pegar o mais fraco. O Avaí, que está rebaixado também. Então o Cuiabá acabou vencendo o Avaí de 1-0, placarzinho também mínimo. Mas nesse momento o que me importa é vencer, não interessa como e qual placar. E acabou vencendo de 1-0 e saiu da zona do rebaixamento. Com isso, a classificação fica o seguinte: 11 horas da noite, eu querendo dormir, o engraçado usando a Maquita. Puta, rapaz, é sem noção, né? Mas fazer o quê? Com isso, a classificação fica o seguinte: Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, 74 pontos. Segundo colocado, Internacional com 64. Terceiro colocado, Flamengo com 61. Quarto colocado, Fluminense com 58. Na quinta colocação, o Corinthians com 57. Nesse momento, o G4 é G5. Então, nesse momento, o Corinthians está na fase de grupos. E na pré-Libertadores, temos Atlético Paranaense com 51 pontos na sexta colocação. E na sétima colocação, o Atlético Mineiro também com 51 pontos. Então, nesse momento, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense estão na pré-Libertadores, os dois com 51 pontos. Na oitava colocação, o São Paulo com 50. Na nona, o Fortaleza com 48. Na décima, o Botafogo com 47. Na 11ª, o América Mineiro com 46. Esses times aí estão brigando por uma pré-Libertadores, principalmente se virar G8. Na 12ª colocação, o Santos com 43, que não briga por nada e também não briga contra o rebaixamento. 13º, o Goiás com 42. 14º, Santos e Goiás não tem perigo de cair. Apesar do Bragantino ter perdido, mas eu também não vejo o Bragantino com perigo de cair com 41 pontos. Brigando contra o rebaixamento, 15º, Coritiba com 35. 16º, Cuiabá com 34. 17º, Ceará com 34. E 18º, o Atlético Goianiense com 33. E já rebaixados, matematicamente o Avaí ainda não está, mas moralmente já está. O Avaí na 19ª com 28 e matematicamente rebaixado o Juventude com 20 pontos. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!